Fala com a gente através da tua palavra, em nome de Jesus. E se você crer, diga amém. Olha o que diz a palavra. Ora, Diná, filha que Lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a possuiu, e assim humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Presta atenção aqui, pastor. Siquém, ele era príncipe. Siquém, ele era o quê? Príncipe, filho do rei Amor. E ele olhou para o seu título, para a sua importância naquele reinado, e ele achou assim: eu sou filho do rei, eu sou príncipe. Em outras palavras, eu posso fazer aquilo que eu posso fazer aquilo que eu quiser. Eu posso fazer aquilo que eu quiser e não vai dar o quê? Não vai dar nada. Tem gente que por ter costas largas, por ter algum padrinho, por ter algum título, alguma coisa, acha que pode fazer e acontecer que não vai dar o quê? Entenda uma coisa: o Deus que honrou Diná, ele também está aqui para te honrar nessa noite. E o mesmo Deus de Diná, ele é o teu Deus. E a pessoa, ela não fica pensando que ela vai tocar no escolhido de Deus, no ungido de Deus, vai sair dessa, não. A Bíblia diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A pessoa que mexe no ungido, no escolhido de Deus, cai na mão do Deus vivo. E a Bíblia diz: se cair na mão do diabo, tem quem para tirar. Mas ai daquele que cai na mão do Deus Altíssimo. Mas ai daquele que cai na mão do Deus vivo. A Bíblia fala que Jacó teve duas esposas, Lia e Raquel. E Lia, ela deu à luz a Diná. E Diná, ela saiu para passear. E no momento em que ela saiu para passear, Siquém, o príncipe, quando adotou, se apaixonou por ela. Mas entenda uma coisa: a gente não pode fazer nada apressado. A gente não pode colocar a carroça na frente do quê? Dos bois. A gente não pode apressar as coisas. Tudo tem que acontecer no tempo de quem? Você vê, tem gente aqui talvez sentada aqui nessa cadeira que já apressou o casamento e hoje está divorciado. Coloque essa mão silencioso. Tem gente que acelerou coisas na vida financeira, coisas em alguma área da vida, e no final acabou o quê? Quebrando o quê? Porque as coisas têm que acontecer no tempo de quem? De Deus. Você vê, se quem ele quis apressar as coisas, se quem ele quis acelerar as coisas, no final ele acabou quebrando o quê? Acabou quebrando a casa. Por que, pastor? Perdeu o relacionamento e no final acabou perdendo a própria o quê? A própria vida. Isso é o que acontece quando você quer colocar as carroças na frente do boi. Isso acontece quando você quer dar um empurrãozinho, quando você quer acelerar as coisas. No final você acaba sendo o quê? Sendo prejudicado. O único prejudicado na história é a pessoa que quis acelerar as coisas. É a pessoa que quis acelerar. Qual é a doença que mais mata hoje? Ansiedade. O que mais destrói a vida das pessoas? Ansiedade. Pessoas se suicidando porque não suportam mais a ansiedade, o sofrimento. Pessoas hoje enlouquecendo. E por que isso, pastor? Quer as coisas na sua hora, quer as coisas no seu tempo. E se não for no seu tempo, já é. E se não for do seu jeito, já é. Quer te botar na parede, quer as coisas no seu tempo. Não, não pode fazer isso. As coisas têm que acontecer no tempo de quem? De Deus. Então ele vê Diná, e pela posição que ele tinha, pelo título que ele tinha, ele achava que ele, abusando de Diná, não iria acontecer nada com quem? Com ele. Tem gente que talvez até está sentada aqui nessa cadeira, que fica mentindo, que fica caluniando os outros, que fica difamando os outros, que fica fazendo coisa errada, que está agindo de forma errada, que está
fazendo plantações erradas, que está agindo de um jeito totalmente errado, e está tendo a desaprovação de quem? E acha que isso vai passar despercebido, e acha que isso não vai dar o quê? Em nada. Pode ter certeza de uma coisa: Deus tudo vê, Deus tudo sabe. A palavra de Deus diz: o teu pecado te achará. Está escrito: não há nada em oculto que não venha a ser o quê? Revelado. Isso aí só vai ficar de escândalo, isso aí só vai ficar de vergonha para a própria pessoa. Ele falou assim: eu sou príncipe, eu sou filho do rei, eu vou abusar dessa mulher e não vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Olha, pastor, plantação livre, colheita obrigatória. Repita assim: plantação livre, colheita obrigatória. Você pode fazer o que você quiser, mas o que você plantar, você vai colher. Se você plantou melancia, você vai colher melancia. Se você plantou jaca, você vai colher jaca. O que você plantar, você vai querer. Da justiça de Deus ninguém escapa. Ele estava ali dizendo: ah, mas eu sou o príncipe. Mas ele não sabia quem era o Deus da vida de Diná. Tem gente caluniando, tem gente difamando, tem gente armando contra você, tem gente fazendo coisas erradas nas tuas costas, porque essa pessoa nem imagina quem é seu Deus. Porque se imaginasse, nunca iria levantar o dedo contra você. Nunca iria levantar o dedo contra você. Quem está entendendo, pastor? Então, o que a gente precisa entender a partir de hoje, que nós temos que viver no tempo de quem? Na hora certa, no momento certo, o meu Deus vai me honrar, o meu Deus vai me abençoar. Ele foi lá, pegou de dar a força, abusou dela, teve relação sexual com ela, contra a vontade dela, e desonrou a moça. Desonrou, porque uma judia, principalmente naqueles tempos, quando ela era abusada, molestada, ela era vista com maus olhos, era considerada uma prostituta. Era considerado o quê? Aí eu pergunto para você: ela concedeu com aquilo? Ela quis aquilo? Ela foi tomada o quê? Mas estavam colocando aquela marca nela, estavam caluniando ela, estavam apontando o dedo para ela, estavam falando mal dela. Tem gente falando besteira de você por coisa que você nem fez. Tem gente caluniando de você, difamando você, apontando o dedo para você, falando coisas sobre você que você nem fez. Mas não se preocupe não, fique em paz. A Bíblia diz que quem justifica o justo é Deus. Quem justificou Diná foi quem? Quem mudou a história da vida dela foi quem? Foi Deus. Porque existia um Deus poderoso na vida de Diná, e existe também um Deus poderoso na tua vida. E se você não levantar a mão, se você não der um amém bem alto, se você não usar a tua fé, você vai perder o quê? Você vai perder a bênção. Glória a Deus. Usa a fé, porque é usando a fé que Deus te abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, pastor, o que Deus te prometeu vai chegar no tempo certo. Repita assim: o que Deus me prometeu vai chegar no tempo certo. Não quer ajudar Deus não. Deus não precisa da tua ajuda. Deus tem legiões de anjos. Deus tem o quê? O que Deus não precisa da tua ajuda. No tempo certo Deus vai te honrar. Você vê, se ele esperasse o tempo de quem? Ele ia esperar o tempo do quê? Do casamento. Casou. Depois de casado, na noite de núpcias, se deitaria com a moça. Iria acontecer no tempo de quem? Iria viver feliz, ia ser realizado na vida. Mas porque quis apressar as coisas, porque quis acelerar as coisas, porque quis fazer segundo a vontade, seus desejos da carne, ele perdeu o relacionamento e ainda perdeu a própria vida. A pessoa que quer agir apressada, a pessoa que quer acelerar as coisas, a pessoa que quer fazer segundo os desejos carnais, no final você acaba perdendo tudo. E se você não abrir o olho, você pode perder até a sua salvação. Quem está entendendo, pastor? Olha o que diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes fica depois de Salmo, depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1.
Olha o que diz a palavra: tudo tem o seu tempo determinado. Olha isso aqui, isso é muito forte. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Coloca essa palavra dentro de você hoje e viva ela a partir de hoje. O que está escrito aí? Tudo tem o seu tempo o quê? Determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do quê? Então quer dizer, todo propósito de Deus tem o quê? Tem tempo. E se você quer apressar as coisas, se você quer tomar as coisas da força, se você quer dar uma ajudinha, você acaba sendo o quê? Recebendo o quê? Maldição para a tua vida. O que é ansiedade? É você querer as coisas no seu tempo. E tudo que vem no seu tempo é pedra de tropeço na tua vida. Tudo que vem no seu tempo é maldição para a tua vida. Você quer ver uma coisa? Todas essas amizades que você tem hoje, que veio no seu tempo, no dia da tua fraqueza, hoje é destruição e pedra de tropeço na tua vida. Mas as amizades que foi colocada por quem? É só bênção na tua vida. Então, pastor, espera as coisas acontecerem no tempo de quem? Não queira apressar as coisas, não queira acelerar. Tudo vai acontecer no propósito, no tempo determinado por quem? Eu digo assim: eu vivo o tempo determinado por Deus. Eu não vivo o tempo determinado pelos outros. Eu não vivo o tempo determinado por mim mesmo. Eu disse que é uma coisa que me chateia quando a pessoa ela quer me forçar a fazer as coisas. Quando a pessoa ela quer impor umas coisas. Rapaz, não faz isso não. Eu odeio. Eu não gosto que ninguém me imponha nada. Quem está entendendo, pastor? Por quê? Porque eu não vivo a vontade dos outros, eu vivo a vontade de Deus. Eu vivo o quê? Eu vivo o tempo determinado do propósito de Deus na minha vida. Eu não gosto, pastor, eu não vivo nem o que eu quero. Eu não vivo nem o meu propósito, eu vivo o propósito de Deus. Você tem que viver o propósito de quem? O propósito tem determinado por Deus na tua vida. Tudo vai acontecer na hora certa de quem? Quando eu tenho estrutura para receber, quando eu estou preparado para receber. Olha aqui, pastor, quando eu entendo que a promessa tem um percurso, a promessa tem o quê? Um percurso. No tempo eu não vou querer ajudar a Deus, ou acelerar, ou tomar as coisas o quê? A força. Esse foi o erro de Siquém. Siquém, ele quis acelerar. Siquém, ele quis tomar o quê? Tomar o quê? A força. E no final ele ficou sem nada e perdeu a sua própria o quê? Vida. Perdeu a sua própria alma. Quem está entendendo, pastor? Não se pode tomar nada o quê? A força. Não se pode acelerar. Eu volto e repito: Deus não precisa da tua ajuda. Deus tem uma legião de anjos. Quem aqui já pediu ajuda para a pessoa? Uma pessoa se ofereceu, e aquela ajuda, aquela pessoa que se ofereceu, só fez atrasar as coisas, só fez te atrapalhar. Quem já passou por isso? Pastor, você nunca passou por isso? Misericórdia. Quem já passou por isso? Já passou? Pastor, uma certa pessoa me ofereceu ajuda, pastor, que eu me arrependi. Deu tudo o quê? Olha, tem ajuda que custa caro. Tem ajuda o quê? Que custa caro. Tem ajuda que é uma dor de cabeça. Deus não precisa da tua ajuda. Ele tem anjos. Ele tem legião de anjos. E no tempo certo ele vai te honrar. No tempo certo ele vai o quê? Ele vai te honrar, ele vai te abençoar. Mas a pessoa que apressa, é que nem está namorando, está noivando, está tendo relação sexual. Está lá, tendo relação. O que vai acontecer? Vai dar certo esse negócio? Porque tem que esperar o quê? Você está entendendo, pastor? Então, as coisas têm que acontecer no tempo de quem? Não acelera as coisas. Deixa Deus te honrar, deixa Deus te abençoar. Porque se você acelera, e você vê, quando você acelera, quando você quer dar ajuda, você acaba mentindo, você acaba tentando por meios errados, você acaba querendo fazer coisa errada, e você acaba pagando caro por aquilo. O justo não vive na mentira, o justo vive na verdade. O justo vive numa vida transparente diante de quem? O justo, ele não quer agradar fulano, beltrano, nem ciclano, ele quer agradar a Deus. Olha, pastor, eu não quero agradar você. Não faço questão nenhuma de agradar o obreiro, de agradar membro, de agradar bispo, de agradar liderança. Eu agrado meu Deus. Você tem que agradar a quem? A Deus. Você tem que agradar o Senhor. Deus tem que estar acima de tudo na tua vida. Quem
entendendo, pastor? Mas Siquém, ele fez algo completamente o quê? Contrário. Siquém fez algo completamente contrário. Ele tomou a moça à força, ele quebrou princípios e ele teve que pagar pelo seu pecado. É isso que eu acabei de falar com você agora há pouco. Plantação livre, colheita ao que obriga. Você vê, Davi deitou com uma mulher casada e ainda mandou matar o marido da mulher. Ele não teve que pagar? A criança nasceu, mas a criança o quê? E por que isso? Porque o que ele plantou, ele teve o quê? Ele teve que colher. O que você plantar, entenda uma coisa, você nunca vai conseguir escapar da colheita. E o teu Deus está vendo tudo. Glória a Deus. A realidade é essa. Olha aqui, pastor. Se quem quebrou o princípio, não só perdeu o relacionamento, mas perdeu a própria vida. Porque todo pecado tem consequência. E o salário do pecado é o quê? Entenda isso. Todo pecado tem o quê? Tem consequência. Olha aqui, pastor. Um nome que você xinga. Sabe aquele nome que você xinga? Principalmente você é um momentinho nervoso. Você dá um nome lá ruim. Aquele nome ali que você xinga tem consequência. Quem está entendendo, pastor? Aquele nome que a pessoa acha que é tão simples, que vai dar em nada, tem consequência. Aquela mentirinha que você fala, aquela mentirinha pequenininha, que tem cristão que diz assim, pastor, é a mentirinha do bem. E na verdade, a mentirinha do quê? O que é? Não vai trazer mal para ninguém. Não vai trazer mal para ninguém. A mentirinha do bem. Aquela mentirinha do bem tem consequência. Aquela mentirinha do bem tem o quê? Tem consequência. Então, olha, pastor, nada passa despercebido diante dos olhos de quem? O que se quem cometeu teve consequência, ele teve que pagar o preço pela culpa. Nada passa despercebido diante dos olhos do teu Senhor. Isaías 40, versículo 31. Olha o que diz Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, está dizendo aí aqueles que não ajudam a Deus, a ajudinha, os que querem acelerar, os que querem fazer besteira, aqueles que esperam o tempo de quem? O que está escrito aí? Do Senhor, renovam-se as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não que se fatigam. Quando você vive o tempo de Deus, até o que era para dar errado dá certo. Quando você vive o tempo de Deus, você segue os caminhos do Senhor, tudo dá certo na tua vida. Você está protegido, você está guardado, a tua consciência está em paz. Você tem paz dentro de você. Você tem o quê? Tem paz. Olha, pastor, não se precipite, não queira acelerar, não queira fazer coisa errada não, porque esse benefício aí que você acha que é um benefício para você, vai te custar muito caro. Vai te custar o quê? Muito caro. Então vamos viver segundo a vontade de Deus. Vamos viver no tempo de quem? Olha, pastor, se quem vai falar com Jacó, Jacó diz, tem que fazer uma aliança com quem? Com Deus. Vai ter que passar pela circuncisão. Olha aqui, pastor. Jacó recebe Siquém. Siquém confessa para Jacó o ato cometido. E Jacó fala assim: você quer casar com minha filha? Ele falou: quero. Eu abusei dela, desonrei a moça, e eu quero assumir a minha responsabilidade. Eu quero casar com ela. O negócio é o seguinte: ele queria casar, ele queria consertar no erro. Mas o problema foi que ele tinha agido o quê? Precipitado? Quem está entendendo, pastor? Tem gente que vai dizer: ô pastor, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse consertar lá aquele erro. O problema é que o erro já foi o quê? E gerou o quê? Conserto que você teve que pagar. Quem está entendendo, pastor? Ele cometeu. Ele chegou para Jacó: eu caso com a moça. Jacó falou assim: agora você vai ter que fazer uma aliança com quem? E qual era a aliança que o homem fazia no passado com Deus? A circuncisão. Era cortado um pedaço do prepúcio do homem.
Era cortado. E era cortado com uma pedra afiada. Com uma pedra o quê? Afiada, sem anestesia. Aquilo ali causava uma inflamação que o homem passava dias para se recuperar. E com isso ele ficava debilitado. A saúde dele ficava embaixo, por causa daquele processo de circuncisão que ele passou. E não foi só Siquém que passou por isso, não. Todos os homens do seu povo teve que passar pela circuncisão, porque aquele povo ia ter que fazer aliança com quem? Com Deus. Então ele foi lá, fez a circuncisão, seguiu a direção que Jacó deu, mas só que ele ficou doente, junto com todos os homens. Estava no processo de recuperação da circuncisão. E olha só o que aconteceu. Presta atenção, pastor. Simeão e Levi, irmão de Diná, invade a terra e mata os homens daquela terra. Presta atenção. Simeão e Levi, eles eram irmãos de Diná. Diná não pediu para eles fazerem aquilo. Diná não pegou uma espada para querer se vingar. Diná não tentou nada contra Siquém. Nada. Mas entenda uma coisa: o Deus de Diná estava vendo tudo. O Deus de Diná estava o quê? E a vingança pertence a quem? Foi o próprio Deus que usou Simeão e Levi para vingar Diná naquele dia. Simeão e Levi, aproveitando que aqueles homens estavam tudo em recuperação da circuncisão, invadiram a terra e com espada matou aqueles homens. Roubou, levou todo o dinheiro, todos os seus bens, e chegou até o seu pai e contou tudo o que aconteceu. E eles falaram: nós fizemos isso porque a nossa irmã estava sendo considerada uma prostituta. Porque Diná estava sendo considerado, que igreja? Uma prostituta. Presta atenção aqui no pastor. Diná estava sendo vista como uma prostituta. Estavam chamando ela por aquilo que ela não fez. Tem gente que te chama por coisas que você não fez. Você vê, ela em nenhum momento ela quis aquilo. Ela em nenhum momento ela aceitou aquela proposta dele. Muito pelo contrário, ele tomou ela o quê? E as pessoas ainda estavam apontando o dedo para ela, chamando ela de quê? Tem gente te chamando de mentiroso, mas você não mentiu. Tem gente dizendo que você roubou, mas você não roubou. Tem gente apontando o dedo para você, te acusando de coisas que você o quê? Não cometeu. Mas fique em paz, o teu Deus está vendo tudo que estão te acusando. O teu Deus está ouvindo tudo que estão falando as tuas o quê? As tuas costas, tanto nas costas como na frente. Deus está vendo tudo, Deus está anotando tudo. Ele pensou: eu vou abusar, eu vou fazer e nada vai o que? Me acontecer. Presta atenção aqui, pastor. Quando o mais fraco ele é injustiçado, quando o mais fraco ele cai, é nessa hora que o mais forte se levanta. Diga glória a Deus. É nessa hora que o mais forte o quê? Se levanta. E o valente, ele só continua valente enquanto o mais valente não chega. O valente só continua mais valente enquanto o mais valente o quê? Não chega. E eu posso contar um segredo? Levanta a mão direita para receber. O mais valente chegou. O mais valente chegou. E ele está aqui hoje. Senhor dos exércitos é o seu nome. O poderoso é o Shaddai é o seu nome. E ele está aqui nessa noite. O mais valente para colocar as coisas no lugar, para fazer justiça na tua vida, para mostrar para o teu inimigo que você tem um Deus poderoso. O mais valente chegou. O mais valente chegou. Eu posso passar um propósito para você? É para quem crê. Quem não crê, não crê. Anota isso aí. Você vai acordar todos os dias durante esses 7 dias, até terça-feira que vem. E quando acordar de manhã, você vai dizer: o mais valente chegou. Anota, porque senão o diabo vai roubar de você. Não, pastor, uma frase dessa. Escuta o que eu estou falando: o diabo rouba. O diabo faz você esquecer. Anota aí. Todo dia acordou de manhã, em vez de dar um beijo da mulher no marido,
Você vai fazer o quê? Você vai dizer: o mais valente chegou. Glória a Deus. O mais valente o quê? Chegou. O mais valente chegou para te dar vitória. O mais valente chegou para te justificar. O mais valente chegou para mudar a história da sua vida. Glória a Deus, igreja. O mais valente o quê? Chegou. O mais valente chegou. Olha aqui, pastor. Existe coisa que você passou na sua vida que você não tinha força para se proteger. Vai pensar comigo, pastor. Existem coisas que você passou na sua vida que você não tinha força para o quê? Porque você está indefeso naquele momento. Você passou por injustiça. Tem gente aqui sentada nessa cadeira que já passou por tanta humilhação, que já passou por tantas situações como Diná, e você não teve ninguém para te proteger naquele momento. E aquela pessoa dizia que ela era valente, mas só que o valente só continua valente até o mais valente aparecer. E o mais valente apareceu hoje. Tem gente aqui que já comeu o pão que o diabo amassou. Tem gente aqui que teve que aguentar coisas o quê? Calado. Tem gente aqui que já ouviu diversas vezes: eis, você não está na sua casa. Eis, eu sou o dono da casa. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o dono da casa, só chega no horário que eu mandar. E se você não gostar, vai embora. Tem gente aqui que já ouviu: a porta da rua é essa mentira da casa. Não gostou não? Tem que ser aqui do meu jeito. Tem mulher aqui, sentada aqui nessa cadeira, que já tomou bofetada na cara de homem, já tomou bofetada no rosto de homem e teve que aumentar aquelas porradas caladas. Tem mulher aqui que já apanhou de homem, já apanhou feio, foi judiada, foi humilhada, já foi acusada diversos tipos de vezes por homens, e teve que ficar o quê? Pelo marido, e teve que ficar o quê? Calado. Foi judiada pelo aquele homem que dizia que era marido, e teve que aguentar tudo calado. Todo tipo de humilhação, perversão, judiação, contra a sua vontade, e você tem que ficar calado, porque você não tinha uma outra casa para ir. Porque naqueles tempos, se você abandonasse a casa, a sua família ia cair matando em você. Porque tem gente que não dá apoio, só tem gente para apontar o dedo. Tem gente que não ajuda, tem gente que só vai jogar o quê? Pedra. E você com medo da família dele, você com medo da sua família, você teve que tomar aqueles bofetão no rosto e ficar o quê? Calado. Você teve que ser acusado e ficar calada. Você teve que ser judiada e ficar calada. Mas o mais valente chegou aqui nessa noite para mudar essa situação. Tem gente aqui que quando pequena, ou na adolescência, aquele que deveria te proteger abusou de você. Aquele que você olhava e dizia assim: ó, esse aqui vai me proteger, esse aqui, ó, vai me defender. Ele se aproveitou da sua inocência, ele te abusou na tua infância. Um tio, um pai, um padrasto, um avô, um vizinho, alguém da sua família, da família, foi lá e abusou de você. Abusou, cometeu aquele ato contra você. E hoje você está casada e você tem problemas da vida sentimental, você tem traumas com o seu marido, graças a essa judiação que cometeram contra você no passado. E até hoje você tem esses traumas. Até hoje você tem esses traumas, graças àquela judiação que fizeram com você no passado. Mas o teu Deus está aqui hoje, o mais valente chegou para tirar esse trauma de dentro de você, para cicatrizar essa ferida, para mudar essa história, para mudar essa situação. Tem gente aqui sentada aqui nessa cadeira, que é mãe de família, que é pai de família, que tem conta para pagar, que tem filho para sustentar, que tem compromissos. E quantas vezes patrão te xingou, patrão te humilhou, patrão te pisou, patrão fez você comer o pão que o diabo amassou, você comeu nas mãos de patrão porque você não podia perder aquele emprego, porque você tinha que botar comida dentro de casa, porque você tinha que se sustentar, porque você tinha família para se sustentar, e você teve que comer toda aquela humilhação, sofrer toda aquela humilhação, todo aquele sofrimento de boca o quê? Calada. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu sei o que você passou, eu acompanhei cada lágrima, eu acompanhei cada sofrimento, eu acompanhei cada dor, cada situação que você passou. E Ele está dizendo: fique em paz, porque o mais valente chegou nessa noite. Eu quero
que essa semana vocês vivam essa fé. Eu não, o Espírito Santo. Acordou de manhã, qual a primeira coisa que você vai dizer? Mas olha, ele chegou para te defender. Olha, pastor, aquele pai não te defendeu, aquele parente lá do seu pai não te defendeu. Muito pelo contrário, aquele parente lá de sua mãe não te defendeu. E você vê, ele ainda cometeu aquele ato, ainda te ameaçou e falou: fique calada. Porque se você falar alguma coisa, você vai ver o que eu vou fazer com você. E você tem que ficar o quê? Calada. Ou talvez você até falou com sua mãe, com seu pai, eles te humilharam, te recriminaram, acharam que você estava mentindo. Você sofreu. Só você e Deus sabem o que você passou na terra. Mas Deus está aqui hoje para mudar essa situação. Deus está aqui hoje para curar. Deus está aqui hoje para pegar nas tuas mãos. Porque teu pai e tua mãe não te apoiou, tua família não te apoiou, ninguém te apoiou. Mas Ele está hoje segurando a tua mão direita, dizendo para você: eu estou aqui para te apoiar. Eles te desampararam, mas eu sempre te amparei, eu sempre cuidei de você. Eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou contigo, diz o Senhor. O teu Deus é contigo. Glória a Deus, igreja. Ele é contigo. O mais valente chegou. Olha o pastor, Dinar não pediu, mas Simeão e Levi foi lá e fez. Porque quando eu não tenho força para fazer, Deus levanta pessoas. A minha vingança, diz o Senhor, ninguém toca no ungido de Deus, no escolhido de Deus, e sai ileso. Olha, pastor, o que fez, o teu pecado já achará. A justiça de Deus chegará. Mexer no ungido de Deus, Deus diz: pegue uma pedra de moinho e se lança no mais profundo do que é. Porque está perdido, está acabado quem mexe no ungido de Deus, quem mexe com a escolhida de Deus, quem faz uma injustiça com o escolhido de Deus. Essa pessoa vai sofrer danos gravíssimos. Quem está entendendo, pastor? E qual foi o dano que Simeão sofreu? Perdeu o relacionamento, perdeu a própria quê? Porque a justiça é minha, diz o Senhor. Olha, pastor, o mais valente está aqui essa noite para te defender. O mais valente está aqui essa noite para te justificar. O mais valente está aqui essa noite para fazer justiça na tua vida. Glória a Deus, igreja. Para finalizar, para a gente orar, olha aqui, pastor. A Bíblia fala que Paulo chega numa ilha, o navio que ele estava afundou, e eles conseguem chegar lá numa ilha, e eles com frio, eles fazem uma fogueira e se aquecem na fogueira. Só que do nada, uma serpente que vem do fogo. A gente conhece a serpente que vem da água, a gente conhece a serpente que vem do mato, mas uma serpente que vem da onde? Do fogo. Uma serpente que vem do fogo é uma serpente o quê? Espiritual. E aquela serpente, ela foi forjada justamente para trazer o dano para quem? Para Paulo. E os bárbaros, quando viram aquela serpente que veio do fogo picar Paulo, eles olharam e falaram assim: certamente ele vai inchar e ele vai o quê? Morrer. Você vê, eles em nenhum momento se levantaram para ajudar quem? Eles estavam esperando ver a queda de quem? Eles estavam esperando ver Paulo o quê? Cair. Olha, pastor, tem gente que fez coisa para você, e uma serpente veio, te picou, armou algo contra você, fez um trabalho para você, criou uma situação contra você, e disse assim: vou sentar na cadeira e vou esperar a queda dela. Vou sentar na cadeira e vou esperar a queda dele, porque ninguém está levantando para te ajudar. As pessoas só estão sentadas esperando ver a tua queda. Foi o que aconteceu com os bárbaros. Os bárbaros viram a picar, em nenhum momento eles tentaram ajudar Paulo. Ficaram sentadinhos lá esperando ver a queda de Paulo. Mas sabe o que foi que eles viram? Eles viram, foi a manifestação do poder de Deus na vida de Paulo. Porque aquela serpente naquele dia caiu por terra. Do fogo ela veio, do fogo ela voltou. Diga glória a Deus. Tem gente aí dizendo assim: eu estou esperando ver aquela coisa, eu estou esperando ver ele cair. Essa empresa aí, essa venda aí, esse negócio aí, essa situação aí, tem prazo de validade. Daqui a pouquinho entra em falência, daqui a pouquinho quebra. Você sabe o que eles vão ver? Eles vão ver você abrindo a segunda empresa, a terceira empresa, a quarta empresa. Tem gente chegando assim: ó, comprou essa terra, daqui a pouquinho vai vender. Você sabe o que eles vão ver? Você comprando a segunda, a terceira, a quarta, a quinta terra.
sorte. Tem gente dizendo assim: eu vou ver a queda desse filho, eu vou ver esse filho na lama, eu vou ver esse filho no fundo do poço. Sabe o que eles vão ver? É teu filho aqui com a Bíblia na mão servindo ao Senhor. É o que eles vão ver? É a tua cara servindo a Deus. Tem gente dizendo assim: eu vou ver o fim desse casamento, eu vou ver esse homem no prato de ouro, essa mulher no prato de ouro. Sabe o que eles vão ver? É o teu marido aqui cheio do Espírito Santo. Sabe o que eles vão ver? É você vivendo os melhores anos de casado. Tem gente dizendo assim: ela nunca vai casar, vai morrer solteira. Eles vão estar no teu casamento. Tem gente dizendo assim: eles vão quebrar. Não, vai. Eles vão ver a manifestação do poder de Deus na tua vida. Fica de pé, uma salva de palmas para Jesus. Diga assim: o valente chegou. Essa valente é o mais valente. Ele é o quê? Ele é o mais valente. Porque o valente existe, cada um diz que é valente. Mas quem chegou nessa noite é o mais valente. É o superior a todos. Todo dia, acordou de manhã, o mais valente chegou.